Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje continuaremos a falar sobre os falsos mestres. Pedro vai falar sobre os falsos mestres até ao final do capítulo 2 da segunda carta, que é onde nós estamos. E ontem nós começámos e nós vimos como é importante, é fundamental nesta época em que nós vivemos, sabermos reconhecer quem são os falsos mestres, a forma como eles atuam, o que os caracteriza e também a posição de Deus quanto a eles. E Pedro hoje vai revelar muito bem como é que Deus se posiciona em relação aos falsos mestres. E isso deve nos levar a refletir o mesmo tipo de atitude, porque estamos diante de uma situação muito grave relativamente aos falsos mestres. É um assunto com o qual nós não devemos brincar. E é um risco a que se está exposto nos dias de hoje devido à fácil, rápida e grande quantidade de informação que circula, principalmente por meio da internet. Mais ainda neste tempo de pandemia, em que existem as limitações de acesso à vida regular da igreja. Então é mais fácil a pessoa estar em casa, ouvir uma pregação, ler um estudo e depois um puxa o outro e puxa o outro e puxa o outro. E como nós vimos ontem, os falsos mestres apresentam mentiras com verdade incluídas, ou seja, apresentam mentiras encobertas, erros doutrinários encobertos de forma subtil. E exatamente por causa dessa subtileza, mais facilmente as pessoas podem ser enganadas. E as pessoas têm que estar bem arraigadas na verdade. Agora vejam só. Porquê é que Deus tem tanto problema com a questão dos falsos mestres, como nós vamos ver hoje? Porquê? Porque os falsos mestres trazem uma ideia equivocada acerca de quem Deus é e acerca de quem nós somos e como nos podemos relacionar com Deus, sobre a vida cristã, sobre toda a verdade revelada. Okay? Os mestres devem ser aqueles que devem ensinar, devem trazer, devem expor a revelação de Deus, a forma como o próprio Deus se revela. Deus revela informação a nós e os mestres devem ser aqueles que facilitam essa informação, ok? Que facilitam a aprendizagem por parte das pessoas relativamente a Deus. Todos têm o Espírito Santo, todos podem estudar a palavra, todos vão ser conduzidos. Mas o mestre é aquele que no meio da comunidade se levanta para expor, que supostamente tem o dom para expor a revelação de Deus. Então, expor de forma errada, intencionalmente, as verdades, ou seja, distorcendo-as, aquilo que Deus revela é passar uma imagem errada acerca de Deus, acerca de quem Deus é. E isso é do mais grave que pode haver. Do mais grave de tudo o que pode haver, como nós vamos ver hoje. Então vamos, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas laçando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Nós vamos ver Pedro utilizar aqui uma técnica rabínica na argumentação que pretende trazer provas a fim de provar o seu ponto, ok? E passo aqui a redundância. Então, e esta técnica de argumentação vai de uma verdade menor para uma verdade maior, ok? E nós vamos ver isto no texto todo. Pedro utilizar-se desta técnica de argumentação rabínica, ir de uma verdade menor para uma verdade maior. Neste versículo 4 que nós lemos aqui, a verdade menor é: Deus não poupou os anjos quando pecaram, quando se revoltaram contra Deus. Okay? Os demónios, Deus não os poupou, mas lançou-os no inferno e reservou-os para o juízo. Então, se Deus agiu assim com anjos, se esta é a verdade menor, então o pior vai acontecer com os falsos mestres. Algo muito pior vai acontecer com os falsos mestres. Se ele agiu assim com os anjos, vai agir muito mais ainda dessa forma com os falsos mestres. Versículo 5. Então, primeiro foi os demónios. Versículo 5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele não poupou Noé. Ele não poupou o mundo antigo em que Noé estava. Então, esta é a verdade menor. A verdade maior é: se ele não poupou aquelas pessoas que viviam segundo a imaginação dos seus corações, que viviam, transpiravam, respiravam maldade, ao ponto de Deus querer destruir toda a gente, ok? Então, quanto mais ele não fará
com estes falsos mestres. E já vamos falar de Noé. Agora, versículo 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mais uma vez, agora Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra é muitas vezes utilizado como o ápice da pecaminosidade, da sensualidade, da maldade, da libertinagem. Lembra-se, falámos disso ontem, da libertinagem, da sensualidade existente nos falsos mestres. Sodoma e Gomorra é muitas vezes apresentado como sendo o pior dos piores. Okay? Como sendo a depravação das depravações. E Deus condenou-as à ruína completa. E Ele está a dizer para que servisse como exemplo daquilo que vai acontecer com aqueles que agem impiamente. E de quem é que Pedro está aqui a falar? Qual é o contexto todo de Pedro aqui? São os falsos mestres. Então, se foi terrível aquilo que Sodoma e Gomorra fez, se foi horrível aquilo que lhe aconteceu em termos de juízo, muito pior será para os falsos mestres. Porque eles são piores do que aquilo que acontecia em Sodoma e Gomorra, são piores do que as pessoas que habitavam no tempo de Noé, são piores do que os demónios. É isto que Pedro está aqui a dizer. Eles são piores. Porquê? Porque eles apresentam intencionalmente e conscientemente uma ideia equivocada, errada, heresias acerca de Deus. Por isso é que nós encontramos, especialmente ali na época da Reforma e da pós-Reforma, no escolasticismo reformado no século XVII e também no século XVI, encontramos não só os puritanos, mas encontramos na Holanda os reformados holandeses a se levantarem contra todo o tipo de heresias e de desvios que nós hoje podemos pensar, mas isso é um pequeno erro. Não, mas eles viam as implicações lógicas de onde ia ter a sequência das afirmações que as outras pessoas faziam. E as implicações são graves, são danosas para a fé, são danosas para a revelação de Deus. Okay? Eles eram bastante sérios nisto aqui, porque isto macula a vida cristã de uma pessoa, macula a sua devoção, a sua adoração, a sua salvação, ok? E destrói uma vida saudável de igreja. Então vejam só a importância de se lidar com as heresias, a importância de se fundamentar na verdade, de crescer no conhecimento da verdade. E agora vamos falar aqui de Noé e de Ló. Então, Deus preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele. E no versículo 7 ele vai dizer, quando ele está a falar de Sodoma e Gomorra, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Noé e Ló, usados aqui por Pedro como exemplo de contraste, de oposição em relação aos falsos mestres. Nós temos Noé apresentado aqui por Pedro como pregador da justiça. E isto opõe-se àquilo que eram os falsos mestres. Pregadores da injustiça. Como vimos ontem, da libertinagem, da sensualidade. Pregadores da injustiça, porque aquilo que eles pregavam não levava as pessoas à justiça. Pelo contrário, leva-as à injustiça e à condenação eterna. Então são o oposto. Em vez de conduzirem as pessoas a se salvarem, como Noé que quis conduzir as pessoas a salvarem, como ele conseguiu 7, os falsos mestres conduzem as pessoas para o dilúvio, para a condenação, para o juízo de Deus. E são poucos aqueles que se salvam. Mais são aqueles que ouvem, e é por isso que nós temos aqui que prestar muita atenção, mais são aqueles que ouvem os falsos mestres. Por isso esses movimentos que pregam heresias têm muito mais gente do que aqueles que seguem os que pregam a verdade, os pregadores da justiça. E Ló, e aqui aquilo que vamos ver em Ló é extremamente bonito, extremamente importante. Ló ficava aflito na sua alma. Ele morava numa cidade completamente depravada, horrível. Horrível. E ele ficava aflito na sua alma estando a morar lá. Ele não se sentia bem ali. Ok? E diz mais, ele atormentava a sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que ele via. A sua alma ficava inquieta. E isto é uma marca do verdadeiro crente. O verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus fica mal, não consegue estar bem onde maldade, onde pecado é lidado de forma superficial. Convive-se com ele. O crente, quando peca, ele vai ficar mal, não consegue dormir tranquilamente, não consegue saborear um prato de comida bem, não consegue viver a sua vida, o seu dia-a-dia
com alegria, com leveza, não consegue. A sua alma é corroída por dentro. Da mesma forma, ele não vai conseguir conviver bem com a iniquidade à sua volta. Tanto por aqueles que seguem o que os falsos mestres dizem, como a dos próprios falsos mestres. E então os falsos mestres não têm isto, não têm este incómodo, não têm esta aflição na alma. Eles conseguem viver e conseguem pregar maldade e ficam tranquilos com isso. Por isso é que quando são confrontados, como nós vemos alguns bem recentemente, que morreram recentemente, quando foram confrontados com a sua pecaminosidade, com a forma como viviam, negavam. E conseguem pregar, conseguem se dirigir a multidões sem nada parecer-lhes incomodar nas suas consciências. É isto aqui. Versículo 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Esta é a conclusão. Deus é justo. E os justos serão alvo da sua recompensa, os injustos serão alvo do castigo no dia do juízo. E lá está, mais uma vez aqui ele vai concluir, a conclusão que ele faz, vai utilizar a mesma técnica de argumentação rabínica. Ele diz que vai manter os justos sob castigo. E agora versículo 10, a verdade maior. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Andam segundo desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Quem é que ele está a falar? Dos falsos mestres. Então os falsos mestres vão ser alvo de um juízo maior do que todas as demais pessoas. Juízo maior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, juízo maior do que as pessoas que moravam no tempo de Noé e que foram condenadas, e juízo maior do que para os próprios anjos caídos, os demónios. Okay? Esta é a seriedade, esta é a gravidade. E o que é que isso implica em nós? Isso implica em nós para nós termos cuidado de quem ouvimos, para nós vermos se não andamos a ser falsos mestres. E a forma como nós toleramos pessoas que andam a pregar mentiras. É muito grave. É muito grave. Por isso temos que ser muito zelosos de quem nós colocamos nos nossos púlpitos. Temos que ser muito zelosos dos livros que nós andamos a ler. Ou filtrar muito bem se já tivermos essa maturidade. Temos que ser muito zelosos daquilo que circula na internet, nas pregações, etc. Temos que ser muito zelosos em relação à verdade. Temos que denunciar a mentira e as heresias. Temos que ter muito temor relativamente a isto. Porque se Deus age com esta gravidade, se é um assunto tão grave assim, nós, como seu povo, como igreja, e ainda mais nós, aqueles que somos pastores, responsáveis pelo bem-estar da saúde da igreja, ou que lidamos com a teologia, defendendo-a, apresentando-a, elaborando a partir dela para uma vida saudável da igreja, então devemos lutar para que a verdade cresça no meio da igreja, mas denunciar as mentiras também. Okay? Devemos ter esta vertente apologética forte também no meio da nossa igreja, em defesa da verdade e do bem-estar do povo de Deus. Okay? Então Deus te abençoe e amanhã continuaremos ainda com os falsos mestres.